Rafael, boa noite. Então vamos lá, acabei de revisar seu vídeo aqui, fiquei umas 2 horas que eu estava anotando umas coisas mais detalhadas aqui. Então é o seguinte, ó, grosso modo, de modo geral, seu português excelente, muito bom realmente. Tem um domínio assim, então vou tratar mais de questão da tradução, né, da tipicidade do texto mesmo que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, primeiro as coisas que eu reparei de bom, assim, que já de cara eu já percebi. Né, domínio da língua, né, não vou nem repetir, já disse. E você seguiu à risca, desde o começo, a quantidade de caracteres e o limite de linha. Olha, talvez você foi a primeira, uma das primeiras pessoas que na primeira legenda já se atentou a isso. Porque geralmente as pessoas ficam mais encanadas com as outras coisas e acaba passando um caractere, passa um, passa dois, ou às vezes acha que não tem problema. Tem, não é um problema, né? Mas não é bom, porque esse limite que já definimos de 40, quando pensamos no começo, na diretriz e tudo, já é um limite máximo, porque normalmente na indústria se usa 34, 36, aí com essas telas widescreen foram surgindo, agora tem 16:10 também, né? Que é maior ainda. Foi aumentando os caracteres, mas no máximo 40, parabéns, tá certo. E você também, você pegou bem as expressões idiomáticas, eu percebi. Então, por exemplo, eu anotei aqui, né? Você falou, não lembro mais em que trecho, como que estava em inglês, tá? Às vezes eu nem entendo minhas anotações, não entendo nem minha letra direito. Então, assim, você usou a expressão caminho sem volta. Eu não lembro como é que estava, mas eu sei que essa expressão é idiomática, né? Você não se prendeu à palavra, você se orientou mais pelo sentido. Outro exemplo aqui, o wonder why. Por que será? Né? Ficou bom também. E a questão do punching up, eu não lembro como é que você colocou em português, eu só notei aqui, punching up, mas eu lembro que a solução foi boa, porque não existe um equivalente direto, semântico, né, para punching up em português. Atirar para cima, mirar para cima, você foi por esse rumo, então você absorveu que do inglês tem a imagem do up, que é para cima, né? E você deu um jeito de trazer isso para cá. Beleza, esses são os pontos que eu já percebi de cara que eram bons. Agora, um pouco na questão técnica da coisa, sem entrar muito na língua ainda. Tá, você perguntou da letra maiúscula. É o seguinte, não tem segredo, você segue estritamente as regras que você segue nos textos comuns, que você formalmente escreve em blog, na internet, na redação do Enem, tá? Letra maiúscula, onde deve ser maiúscula? No começo de frase, nome próprio, etc. Tá? Começo de linha, não precisa pôr letra maiúscula se for uma frase que está sendo terminada. Tá? Então, começo de frase, letra maiúscula, meio da frase, mesmo que numa nova linha, nova legenda, minúscula. Capite? Hífen, a questão do hífen é o seguinte, é complicado. Eu pesquiso quase todas as palavras. Então, você colocou lá microagressão, achei com hífen? Não, você colocou separado. Colocou separado, é tudo junto, tá? Não nesse caso, quando tem palavra que tem anti, micro, macro, sub, essas coisas que tem esse prefixo, né? Dá uma pesquisada, cara, porque a gente até sabe, mas as regras mudaram, elas vivem mudando, não vai mudar mais, espero, né? Tá. Houve uma pequena confusão, isso é linguístico, em relação ao este, esse, isto, isso, esta, essa. Então é o seguinte, ó, regra geral, assim, grosso modo, quando eu estou falando de algo que eu já mencionei, eu uso esse ou isso. Isso é uma regra geral, tá? Quando é uma coisa para a qual eu estou apontando, ela está na frente ainda, eu ainda vou mencionar, é isto. Então, isso, isto, essa, esta, né? Essa explicação ficou clara? Porque esta a seguir, eu não sei se vai ficar tanto assim. Não, vai sim. Ó, teve uma repetição de pronome. Cara, esse é um erro que muita gente, todo mundo comete no começo, todo mundo. Eu mesmo, depois de há 2 anos traduzindo, quando eu comecei a mexer com esses artigos que eu já mencionei no outro vídeo, eu cometi muito esse erro, sabe? Eu estava traduzindo um artigo sobre veterinária, então em inglês tinha muita repetição da palavra cat, do gato, né? E eu, toda hora, o gato, não sei o que lá, coloque o gato e leve o gato.
Então você tem que dar uma variada, porque isso fica muito chato no português, fica enfadonho. Então o gato foi lá e buscou a bola. O animal, o bicho, o felino, né? Ou omite, no português a gente pode omitir. Por exemplo, se eu for falar, olha, eu acho que esses vídeos são muito compridos, ou acho que eles são muito rápidos, ou acho que eles não são acessíveis para o leitor comum. Eu posso cortar esse monte de não. Acho que Y, acho que X, Y, Z, penso que A, B, C. Então evito ele, ela, tá? Isso acontece com todo mundo. Mas é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, não fica muito canado, tá? Por isso tem revisão. Todo vídeo passa por um revisor, todo texto, é sempre assim. Sempre tem um revisor, e justamente para olhar de novo, né? Então saiba disso, mas não fique encanado no começo, tá? Tem outras preocupações maiores. Uso de aspas. Eu percebi aqui que você usou muitas aspas durante a legenda, principalmente as expressões idiomáticas, mas isso significa que você resgatou o sentido em várias expressões. Isso foi até bom. Então você usou alguns exemplos só, tá? Bravinha, entre aspas, pegar no pé. Assim, não precisa, tá? A palavra existe no português, bravinha existe, pegar no pé é uma expressão comum, existe, não precisa pôr aspas, itálico, nada. Apenas coloca no texto normalmente, tá? De maneira casual. Certo? Então, por menos transparente que seja a expressão, tem algumas expressões que são mais transparentes. Você já percebe de cara o que é. Por exemplo, vestiu o paletó de madeira. Vestiu o paletó. Todo mundo sabe que esse gesto aqui que é fechar a tampa do caixão e com o paletó de madeira, o caixão é de madeira, né? Mas se eu falar, olha, fulano se juntou ao coral invisível, a pessoa tem que pensar um pouquinho mais para entender, o coral invisível, o coral dos anjos, está no céu, morreu, né? Ou fulano está passando por entre as margaridas. Margarida, aquela flor branca que joga no enterro. Fulano está no meio delas, morreu. Então tem expressão que de cara você já percebe que outras não. Então não importa o nível, né, de transparência ou de convencionalidade delas. Não precisa usar aspas, evite, tá? Teve uma legenda só que ficou com 6,4 segundos, então passou 4 centésimos de segundos. Eu não alterei, não dividi em dois, você vai entender por que depois. Porque eu vou enviar um comparativo, você vai entender depois, é melhor. A cena dos indianos, ótima tradução, ótimo, tá? Só alguns detalhes. Você não precisa, quando tem risos ou barulho ou palmas, não precisa colocar na legenda, tá? Como se fosse legenda para surdo. Tipo assim, entre parênteses, risos, porque ele tá rindo. Não. O riso é uma coisa universal, no Ocidente principalmente, então deixa a pessoa rir, não precisa pôr a legenda risos. Não está errado, dependendo do propósito da coisa, mas no nosso caso não coloca, tá? Quando ele fez esse barulho, o indiano, você colocou uma legenda lá, não sei como você colocou, onomatopeia, tá? A gente não coloca, mas a título de curiosidade, nesse caso é TSC. Eu vi no gibi da Mônica, TSC. Essa é a onomatopeia que a gente escreve para... Certo? E agora numa questão linguística, vou tentar ser mais rápido, tá? Então, teve um certo trecho que ela falou, olha, no minuto você está carregando a garrafa de água e no próximo minuto, não está errado, tá? Gramaticalmente correto, português correto, eu entendi, todo mundo vai entender. Convencionalmente, do jeito que se diz no cotidiano, na oralidade, você poderia usar um minuto depois. Eu consigo imaginar uma pessoa, um falante português, mais naturalmente falando isso. Olha, eu estava lá e andando pelo gramado, na chuva, um minuto depois caiu um raio do meu lado. Não, no próximo minuto caiu um raio do meu lado. Saca? To ruin, você colocou arruinar. Eu iria com estragar, tá? Millennials, você colocou millennials, manteve entre aspas. Em português, para o brasileiro, millennials, essa palavra ainda não faz muito sentido. Apesar que ela está passando a existir, né? Logo ela vai ser decalcada, que é quando a gente adapta a palavra para cá. Igual... Não lembro um exemplo agora. Enfim, então, millennials, geração Y, tá? Isso é uma coisa assim, poderia ter sido solucionado rapidamente com uma pesquisa, mas você está aprendendo agora, essa coisa você vai pegando.
amor a isso, colocou com crase, é sem crase, tá? No começo de frase, se trata. Então, nunca pode começar a frase com o pronome se. Então, é trata-se, tá? No começo da frase. Agora, um caso muito interessante. Que bom que você apareceu no vídeo para eu ter a chance de falar isso, né? De falar uma coisa parecida. Naquela cena da BBC lá, tem uma hora que a mulher, ela cansa do snowflake. Ela fala, have a hobnob. Have a hobnob. Tá, e você entendeu outra coisa lá, você transcreveu uma coisa diferente, sai daqui, deu fora, uma coisa parecida com isso. É o seguinte, ó, nesse caso, qual foi o processo que eu fiz para descobrir? Eu achei uma solução que eu achei legal, vou te contar. Então é o seguinte, ó, vou te contar o meu raciocínio, tá? A hora que eu vi hobnob, pela minha sorte apareceu escrito na tela também, eu soube. Eu pesquisei hobnob, descobri que é uma marca de bolacha, um biscoitinho, um tipo de biscoitinho lá da Inglaterra. E eu deduzi daquilo, have a hobnob, tipo, toma esse biscoito, né? Ó, você é criança, come a sua bolacha e não enche o saco. Foi o que ela quis dizer, entendeu? Criança não dá palpite, você vai comer biscoito. E a resposta dele foi, eu achei isso muito falocêntrico. Então a gente tem duas questões aí. Primeira coisa, o que ela falou tem que ter uma referência, tem que ter um significado de dar a impressão que ela está lidando com uma criança. Então na tradução você tem que recuperar duas coisas. A primeira coisa que você tem que recuperar na tradução. Recuperar que ela está falando com uma criança. E ele falou que é falocêntrico. Então, essa coisa que ela falar, né, perante uma criança, tem que ter também em português um sentido falocêntrico ou de duplo sentido. Então eu coloquei assim, olha, bebe leitinho quente. Não, como é que é? Não aguenta, bebe leite. Não aguenta, bebe leite. É uma expressão em português, certo? Totalmente convencional, que você ouve sempre e caberia naquela situação de comédia. E, além disso, ela manteve o sentido sexual da coisa, porque ele falou falocêntrico. Não, olha, eu acho isso muito falocêntrico, porque realmente é, né? Então, fica aí a dica. É uma delícia quando aparece isso, cara. Isso é muito bom de resolver, eu acho gostoso essas coisas, porque excita a criatividade. E, ó, na cena que o Cartman tá falando com a menina, você usou lá o verbo em dois modos diferentes. Você podia ter usado um ou outro, só que você usou dois verbos em modos diferentes na mesma frase. Então ele falou, faça alguma... as opções seriam, faça isso ou faz isso. Faça isso, tá certo, é uma ordem um pouco mais atenuada no modo subjuntivo, ou faz isso, também é uma ordem, faz isso para mim, faça isso. Beleza, então ficou faça, só que depois veio diz. O diz, se você está usando faça, você diga, resumindo a toda a coisa para não ficar confuso. Faça, diga. Faz, diz. Entendeu? Você usou um e o outro. Você poderia usar qualquer um dos dois, desde que manter esse padrão, entendeu? Os dois verbos do mesmo modo, ou no presente, ou no imperativo, ou no subjuntivo, tá? Ambos estão certos, mas padronize. Eu amo oficial de polícia. Não é muito comum. Policial, né? Eu gosto muito de policial, amo policial. A gente não diz oficial de polícia. Olha, eu vou chamar o oficial de polícia para esse ladrão. Eu vou chamar o policial. Qual a sua profissão? Eu sou oficial de polícia. Não, eu sou policial, tá? E não binária, não binário. Tudo que tem não antes. Não permeável, não aquoso, não herbívoro. Nada disso tem hífen, tá? Tiraram. Faz um pouquinho de tempo que tiraram, mas realmente confunde. Na dúvida, a gente pesquisa, cara. Tradutor é, primeiro de tudo, um pesquisador. Eu mesmo... Fico com o Google aberto, dicionário, livro, a gente pesquisa mesmo, tá? Há 5 anos atrás. Se a gente usa o a, não usa o atrás, tá? Então, isso aconteceu há 5 anos, ou isso aconteceu 5 anos atrás. Nunca, isso aconteceu há 5 anos atrás, ou atrás, um ou outro, tá? E isso também é importante, a questão da palavra liberal. Eu não lembro qual foi o caso, mas eu só escrevi aqui, palavra liberal, para eu lembrar. Não lembro mais qual foi o caso no vídeo, tá? Era o seguinte, essa palavra é realmente confusa, ela não tem o equivalente exato. Então a gente tem que
ficar atento ao contexto. Então, por exemplo, a palavra liberal ou liberal, ela tem um significado no Brasil, na Europa ela tem outro significado, nos Estados Unidos ela tem outro significado, porque nos Estados Unidos o liberal tanto é o libertário como o esquerdista, né? Ou o cara que não flerta muito com os republicanos. Então, todo esse... é tudo um bolo que eles fazem é liberal. Então, ou você é conservador ou você é liberal. Na Inglaterra é diferente. Então, também depende de quando isso foi escrito. Um liberal inglês, como Caetano Veloso diz, eu seria um... Não sei se foi ele, alguém dessa laia. Então, diante disso, eu sou um liberal inglês. Depende, né? Tem o liberal do século XIX, o gentleman, né? Igual o Bernard Shaw, engomado, empapadinho, de terninho, cabecinha. Tem o liberal de hoje, que é a criança retardada, que a gente vê aí, né? E no Brasil também, nas discussões de internet, que são muito pobres, né? Aqui no Brasil a gente discute a sombra do simulacro de uma coisa que a gente não entende. Então, se você fala liberal no Brasil, parece conversa de DCE, de federal, né? Você é um liberal. Então, assim, resumo da ópera, essa palavra, cuidado. Depende de quem está falando, de quando, de onde e sobre o que ela está falando, tá? Tolkienismo, você colocou Tolkienismo na legenda, em português as pessoas não entenderiam, tá? Então, a minha pesquisa indicou que é inclusão social. Não bem diretamente isso, mas Tolkienismo é essa mania de enfiar a inclusão social em tudo. Resumindo, ali ficou a inclusão social. Ok, OK, a gente não usa OK na legenda, tá? Usa certo, ou verdade, nunca OK. OK é uma sigla que virou palavra, mas essa palavra não existe em português, que é o idioma da nossa legenda. E à toa, eu mesmo cometi faz um mês. Eu escrevi um texto e usei à toa, como se fosse uma palavra só. Depois eu dei 10 dias para revisar, à toa. A com crase, espaço, toa. À toa. E dela é diferente de ela. Então, isso é problema dela, certo? Agora, olha, eu tenho medo de ela me repreender. Não é eu tenho medo dela me repreender, eu tenho medo de ela me repreender, né? Mas isso é coisa dela, não é coisa minha. Dela, de ela, são coisas diferentes. É um erro comum também, que eu tinha muito nos meus textos, porque eu lembro. Bom, enfim, é isso. Esse primeiro vídeo é mais comprido. Deve ser o segundo feedback que eu faço em vídeo, mas assim... Cara, ficou ótima a legenda, entendeu? Eu vou preparar lá, já vou publicar. Aliás, não vou publicar hoje, não. Eu vou dormir tranquilamente, amanhã com a cabeça fresca, vou dar mais uma última revisão, revisar a minha revisão, e aí sim eu vou preparar o vídeo e vou postar na página, tá? Então é isso, cara, ó. Lembrei de uma coisa aqui, voltei rapidão, só pra falar isso. Naquela cena dos indianos, que eles estão conversando, eu comentei alguns detalhes ali da onomatopeia, etc. As legendas ali, várias, 3 ou 4, é um diálogo rápido, né? Eles conversam rápido, baixo, uma conversa ágil, que um interrompe o outro. Nesse caso, como a legenda não pode nunca ter menos de um segundo, então se for essa troca rápida de fala entre eles, você pode colocar a fala de ambos na mesma legenda. Então, na linha de cima, a fala do X, e a de baixo, o do Y. Então, por exemplo, o Aladdin fala alguma coisa e o Mohammed interrompe ele e fala outra coisa do pezinho da mulher lá. Então, nesse caso, as duas falas aparecem ao mesmo tempo. Uma em cima, uma embaixo. Travessão em cima, travessão embaixo, entendeu? Esse é o parâmetro técnico para quando eles estão conversando rápido e um interrompe o outro, tá bom? Aí todo esse conjunto vai ficar com 1 ou 2 segundos, nunca menos, tá? Porque senão a legenda altera muito rápido, ela pisca na tela, a pessoa às vezes não atina, não consegue ler, tá? Isso. Fim.